Muitos anos atrás, uma família muito querida, Igreja Batista Central do Ibura, havia um grupo musical que era composto por uma família inteira. O nome do grupo era Bênçãos do Senhor. E havia lá o nosso querido irmão Natan, que era o patriarca e era o regente do grupo. E era muito interessante, tinha um cântico que durante muito tempo, esse cântico confortou a minha vida na hora da necessidade, isso muitos anos atrás. E esse cântico eu nunca esqueço ele. O irmão Natan vem na minha mente assim, e ele regendo, um funcionário acho que era dos Correios, lá funcionário público lá na época, e um homem de uma família enorme, pai de uma grande nação. E ele cantava assim: ó, não tema, estou contigo, teu piloto até o fim. Ó, não temas o perigo, eis minha mão, confia em mim. É maravilhoso, é Deus falando com a gente. É Deus dizendo da a sua personificação, da sua pessoa, porque você não crê numa coisa, uma fumacinha, em alguma coisa sem expressão para a tua fé. Você crê num Deus que, apesar de ser invisível, Ele é real. Abra a sua Bíblia, por gentileza. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 18, de 1 a 8. Assim diz a palavra do Senhor. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar, e fazer isto sempre, e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, que ia ter com esse juiz, dizendo: faze justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, esse juiz, mas depois disse consigo mesmo: ainda que não temo a Deus e nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Palavra do Senhor para os nossos corações. Oremos. Querido e amado Deus, diante da tua excelente e incomparável palavra estamos, e pedimos que o teu santo e incomparável Espírito possa estar conduzindo-nos no entendimento desta palavra, que nossa existência seja, ó Deus bendito, edificada por esta palavra nesta noite, e que teu nome seja engrandecido sobre todas as coisas. Amém, igreja de Jesus. Irmãos queridos, quando o Senhor voltar, porventura achará fé nesta terra? Fé de quem? A fé de quem? A fé minha, a fé tua. Muitas vezes, irmãos, nós fazemos uma leitura de um determinado trecho da Bíblia e aplicamos para o mundo inteiro, menos para nós. Mas precisamos fazer essa pergunta para o texto: a fé de quem?
A fé é minha, a fé é tua. Devemos cuidar da nossa fé. E existe alguns exercícios para a nossa fé. Assim como para o corpo está a academia, o exercício da fé está para a manutenção da mesma. Amém, meus irmãos? Haveremos de ter esta concepção com respeito da fé. Precisamos caminhar com fé, conforme diz o poeta, porque a fé não costuma falhar. E não falha mesmo, mas é fé em qualquer coisa? É fé em um objeto? É fé no amuleto? Claro que não. É fé naquele que fez todas as coisas, inclusive a você e a mim. Amém, meus irmãos? E é maravilhoso. Estava fazendo um curso que a empresa proporciona. Eu sou brigadista e periodicamente nós temos um curso, e estava lá o instrutor, que é um bombeiro aposentado lá do Corpo de Bombeiro, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, um homem muito capacitado, e ele trouxe uma informação sobre o cérebro, que nós temos alguns conhecimentos sobre o cérebro, mas essa eu não tinha, e o pessoal que é da enfermagem aqui vai lembrar. Disse que o cérebro usa 25% de todo o oxigênio que vem para nós, que nós quando respiramos, 25% desse oxigênio vai para o cérebro. Mas, irmãos queridos, olha que coisa tremenda. Eu estava doido para compartilhar isso aí, se você já sabe, acumula aí. Mas o cérebro, ele utiliza 25%. Quando ele percebe, o cérebro, que a quantidade de oxigênio está escassa, para garantir o oxigênio dele, ele desliga você. Ele faz com que você desmaie. Irmãos, eu fiquei dando glórias a Deus por ver a perfeição do corpo humano, o cuidado que Deus tem com você, tem comigo. E às vezes as pessoas, pô, fulano desmaiou. Ele desmaiou porque se não desmaiasse, ia usar a quantidade total de oxigênio e o cérebro não pode ficar sem. Amém, enfermeiras? Se a minha enfermeira estiver também ouvindo, ela deve estar assistindo, ela deve estar pensando, poxa, como é bobinho esse meu noivo, não sabia disso. Mas eu fiquei impressionado com isso, porque, meus irmãos, a sabedoria divina e a questão da fé, precisamos, irmãos, entender a extrema necessidade de nós termos um exercício da fé. E a Bíblia pergunta: quando o Filho do Homem voltar? Jesus vai voltar, amém, igreja de Jesus? Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Diz que ninguém sabe o dia nem a hora, mas ele diz assim: escuta, quando o Filho do Homem voltar, porventura achará a fé de quem? Achará a tua fé na terra, aqui nessa terra? E a tua fé deve produzir algumas coisas. E nós vamos aqui juntos meditar, e ele fala de um juiz. Irmãos, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Orar é conversar com Deus, é ter o privilégio. A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo e o acesso foi aberto, e nós sabemos que através da pessoa bendita de Jesus, porque não existe nenhum outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus, homem. Amém, meus irmãos? E abriu a entrada de comunicação, e existia o Santo dos Santos, e só quem entrava ali era o sumo sacerdote. E aí Jesus, como supremo sumo sacerdote, ele fez isso, nos concedeu essa passagem. Por quê? Porque nós precisamos, irmãos. E eu convido os irmãos a ler Hebreus, a partir do capítulo 11,
E vou ler aqui Hebreus, a partir do capítulo 11. Vou ler um pouco mais do que eu havia determinado aqui, para que os irmãos possam assimilar o que nós estamos aqui falando. Então, Hebreus, capítulo de número 11, ele começa assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E ele diz assim: pela fé, os antigos alcançaram testemunho. Irmãos, a coisa mais preciosa que nós temos que adquirir através do exercício da fé é o testemunho. E se eu te perguntar aqui nesta noite, que uso que você tem feito da sua fé? E às vezes nós interpretamos mal o que diz a palavra de Deus com respeito às lutas e às batalhas que enfrentamos e os desafios que enfrentamos. 2019 está apenas começando, e eu creio que você deve ter vislumbrado assim algo lá para frente. O que me espera 2019? E talvez você esteja inquieto, esteja ansioso ou ansiosa e preocupado, porque acabou 2018 e você já começou 2019, e como é que eu vou passar esse 2019? Alguns desafios já se mostram no início do ano, e há um desfilar de desafios, e algumas pessoas, sem se prover da fé, ao ver esse desfilar de desafios, começa a temer no seu coração, começa a se sentir enfraquecido no seu coração. Mas eu trago aqui na palavra do Senhor para o teu coração, para os nossos corações, alguns exemplos de vida de homens e de mulheres de Deus. E diz assim, ele começa dizendo assim: olha, os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, amém, igreja de Jesus? De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Solução para questões que são aparentes não estão naquilo que você vê. Você entende isso que eu estou te dizendo? Soluções de problemas que são aparentes não estão naquilo que você pode ver. Não está na tua conta bancária, não está na tua filosofia meramente humana. Como já falei aqui, são muitas filosofias humanas que até nos ajudam em alguns momentos, mas as soluções para a nossa existência, de fato e de verdade, não está naquelas coisas que são aparentes, naquelas coisas onde nós podemos segurar, onde nós podemos nos... Já preguei uma mensagem que falava a respeito das moletas espirituais, alguns anos aqui, e que Deus, a propósito, para fortalecer, para trazer vigor à tua fé, começa a tirar o que nós aqui vamos chamar de moletas espirituais. Você sabe que moleta é um instrumento usado para te auxiliar quando, no caso, você está com dificuldade de andar e você põe embaixo das axilas, às vezes uma, dependendo do lado, às vezes as duas, e você anda com aquilo lá. Eu nunca precisei daquilo, algumas pessoas já devem ter precisado aqui, não é? Bengalas que ajudam a firmar, às vezes por um acidente que a pessoa passou, e aí a gente às vezes começa a confiar mais na moleta do que nos nossos próprios pés. E Deus não quer isso. Começamos a confiar naquelas coisas que nós podemos tocar mais do que naquele Deus que nós não podemos tocar, mas somos tocados por Ele. Amém, meus irmãos? E ele começa a dizer assim: olha, eu tenho algumas respostas, eu tenho algumas soluções, eu tenho algumas curas através desses testemunhos. A palavra do Senhor diz assim: ó, pela fé Abel ofereceu maior sacrifício do que Caim. Irmãos, como é bom ler a Bíblia e ver que gente como a gente teve experiência com Deus, e você também pode ter essa experiência com Deus, você também pode ter esse consolo.
Havia um ali que era avarento, havia outro lá que era fiel ao Senhor, e diz que havia um momento de entregar a oferta, e um entregou a oferta ao Senhor, do melhor que ele tinha, o outro entregou qualquer coisa ao Senhor. E a pergunta que não quer calar: o que causou aquele homem a entregar uma oferta maior e de melhor qualidade para o Senhor? Foi a fé que ele tinha naquele que é o seu Deus. E eu aqui, meus irmãos, antes que você comece a pecar, eu não estou falando do dinheiro, pelo amor de Deus, eu não estou falando de coisas materiais agora, eu estou falando da consideração, do respeito, do amor que você deve ter pelo seu Deus, e isso você só consegue por uma coisa chamada fé. E quando você tem essa relação com Deus, e eu vou correr um pouquinho, porque o tempo hoje passou mais rápido que os outros dias. Irmãos queridos, ele fala de Abel, depois ele fala de Enoque, um homem que andou com Deus, e o texto diz que não se via mais Enoque, porquanto o Senhor o tomara para si. Pela fé, Deus vai fazer desaparecer o teu eu, e o Espírito Santo dele vai guiar a tua vida. Amém, meus irmãos? Pela fé. Aconteceu com Enoque. Qual o teu nome? Maria, José, Marinho, Antônio, Pedro? Como é o teu nome? Você que está assistindo pela internet, qual o teu nome? Porque Enoque andou com Deus, e não se via mais Enoque, porquanto o Senhor o tomara para si. São exemplos antigos de pessoas como nós, com os mesmos medos, com as mesmas inseguranças. Irmãos, nós temos os nossos medos, e Deus está contemplando o teu medo, a tua insegurança, e Ele prossegue, Ele fala a respeito de um cidadão chamado Noé, que ele construiu uma arca, quando a notícia era: vai chover, vai chover. Às vezes nós ficamos tão preocupados com a chuva, principalmente aqui no estado de São Paulo, que quando chove inunda tudo. E algumas pessoas são muito prejudicadas. Vai chover. Naquela época, o texto bíblico propõe que nós entendamos que nunca havia chovido desta forma. O texto lá de Gênesis diz que havia um tipo de um sereno, de um orvalho que saía da terra para regar a própria terra, e não havia aquela chuva daquela maneira que nós conhecemos hoje. Noé nunca tinha visto um toró caindo assim, chovendo torrencialmente, nunca tinha visto isso, mas a palavra de Deus disse que ia acontecer, e ele creu, e ele fez a arca, e ele viu a glória de Deus no livramento da sua vida e na vida da sua família. Deus pode estar mandando você construir uma arca agora, nesse exato momento, e se Ele te manda fazer alguma coisa, Ele vai suprir a tua necessidade, porque Ele supriu a de Noé. Creia no que Ele está te mandando fazer, e faça, e obedeça. Bem entendido, meus irmãos, se isso de fato comprovadamente for algo que Ele colocou no teu coração e está dentro da vontade dEle para a tua vida, amém? E temos alguns outros personagens que vale a pena nós falarmos, como Abraão, que tinha uma promessa de ser pai de uma grande nação, e pense num homem que teve paciência até um determinado momento. Teve paciência, Abraão. Vai ser pai de uma grande nação. E a mulher não tinha filho. E aí um obstáculo que vai além dos nossos olhos humanos. E Deus, depois que deu Isaac, falou assim: agora você vai me oferecer Isaac. E esse negócio de oferecer Isaac, irmão, é negócio de provar e acrescentar a fé.
Já vi tanta besteira falando desse negócio de oferecer Isaac. Quanta bobagem. Mas o que o texto diz é que Deus olhou para o coração de Abraão e viu que no coração ele, pela fé, ia oferecer o filho mesmo. E isso gerou uma palavra toda poderosa que se chama Jiré. No momento da tua necessidade, no momento de nossas necessidades, que são tantas, você já experimentou pronunciar Jiré? Jeová Jiré. E Deus ensinou isso para Abraão. Necessidades batendo a porta, necessidades físicas, psicológicas, necessidade de toda ordem, batendo a nossa porta. Jiré, Jeová Jiré, Deus provedor. Aleluia. Precisando de paz, Jiré. Precisando de direção para a vida, Jiré. Precisando do que mais? Jiré. Jeová Jiré. A fé, quando ele voltar, vai encontrar fé. O exercício da fé é a oração. Sabe isso que os irmãos estão fazendo aqui nesta noite? Sabe esse momento especial? Sabe aquele momento lá no seu local de trabalho? Sabe aquele momento na sua casa? Sabe aquele momento dirigindo o seu carro no seu trabalho? Vindo para casa de metrô, de ônibus? Exercício de fé, oração. E quando o Filho do Homem voltar, vai encontrar fé na terra? Fé que nos dá a certeza de coisas que a gente espera. Quando o Filho do Homem voltar, vai encontrar fé na terra? Irmãos, cuida da tua fé, porque sem ela é impossível agradar a Deus. Cuidemos nós da nossa fé. E, irmãos queridos, as batalhas vêm, as lutas vêm, e essas lutas e essas batalhas, elas vêm pela permissão do Deus Todo-Poderoso. Amém ou não amém? Ah, então eu estou diante de um grupo de masoquistas que gostam de sofrer? Negativo. Ninguém aqui gosta de sofrer. E Deus sabe que nós não gostamos de sofrer. E Deus sabe que a gente foge do sofrimento. Se deixar, a gente sai correndo. Mas, irmãos, existem algumas coisas pelas quais devemos passar que vai nos trazer algo de maravilhoso e muito bom para a nossa vida. Vai fortalecer a nossa fé, sem a qual é impossível agradar a Deus. E neste exato momento, quem sabe talvez você esteja vivendo um momento de fortalecimento de fé. E depois você vai dizer, como falou Jó, um homem, ser humano como nós. Eu te conhecia apenas de ouvir falar, mas depois dessa luta, desta situação, agora, Senhor, eu não te conheço só de ouvir falar, eu estou te conhecendo, porque os meus olhos espirituais, a minha experiência contigo, agora estou te vendo, Senhor. Se o mundo inteiro ao meu redor não está te vendo, eu estou vendo, Senhor, eu estou te vendo. Alguns diziam, é um fantasma, é um fantasma, é um fantasma, é um fantasma. O Senhor disse, não sou eu. E aí aquele que acreditava andou sobre as águas. Até acreditou, depois afundou. Irmãos, o que causa a nossa permanência de fé? E muitas vezes, não poucas, nós estamos sendo fortalecidos pelo Senhor. Você vai sair daqui mais forte. Ah, mas eu vim aqui para pedir uma oração aqui, para sair daqui com os meus problemas resolvidos. Esse Deus é aquele que quando não quer resolver, Ele renova as tuas forças.
Tenho falado muito isso aqui. Eu tenho experimentado isso, irmãos. A minha graça te basta, diz o Senhor, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, e essa de boa vontade. A minha graça te basta. Fortalece a tua fé, segue em fé, pela fé no Filho de Deus, nós somos mais que vencedores. Fortalece a tua fé. Eu gostaria de orar por você. Fique de pé, por gentileza, e com esta oração estaremos encerrando o culto desta noite, essa breve meditação, em nome de Jesus. Paizinho querido e amado, no nome santo de Jesus, obrigado, Senhor. Nos ajuda, ó Deus, para que nós possamos estar tratando a nossa fé, renovando a nossa fé através da tua palavra. Obrigado pelo exemplo de Jó. Obrigado pelo exemplo de Daniel, que orava 3 vezes ao dia. Obrigado pelo exemplo de Abraão, Jeová Jireh. Obrigado, Senhor, pelo exemplo de Moisés. Obrigado pelo exemplo de Noé. Obrigado, ó Deus bendito, porque como nós, eles eram seres humanos, ó Deus bendito, sujeito às mesmas fraquezas, mas o Senhor os apoiou, e o Senhor até aqui tem nos apoiado através da fé. E nós queremos te pedir, Senhor, que nós saiamos daqui com a nossa fé renovada. Novo dia, novo tempo. A fé faz acontecer. Obrigado, meu Deus. Obrigado por esta palavra. Leva-nos em paz para os nossos lares. E aqueles que estão pela internet, que igualmente a tua paz os alcance, em nome e pelo poder de Jesus. Amém?